pessoas não votam não é porque não queiram. As pessoas não votam porque as condições não estão lá. A Força Aérea não deixa, a ANA bloqueia, o Governo olha para o lado. Demora 1 hora a viagem, não é? Além da viagem, temos os custos associados a essa viagem, porque tenho que vir pelas autoestradas que existem, não é? Bem, nós não estamos a reivindicar apenas um tratamento só para o interior. Há uma informação espartilhada por toda a gente na administração pública, que é um primeiro problema. Ou seja, muitas entidades poderão ter essa informação. Com o turismo a crescer, é preciso cada vez mais mão de obra. Primeiro, melhorar realmente a questão das acessibilidades. Ora, se era possível, nos anos 60, que as pessoas se deslocassem para a Covilhã para vir trabalhar, isso significava que havia fatores de atração. A população que lá está, tendo meios de comunicação mais rápidos, sai e vem trabalhar para outros sítios. O que toda a gente se queixa é a questão da eletricidade. A maior parte do território do interior nem sequer está registado. Em 1864, no primeiro censo alguma vez realizado, o país dividia-se mais ou menos ao meio. 49% da população vivia junto à costa, os restantes 51% viviam mais afastados do mar. Hoje a realidade é bem diferente. 80% da população vive do lado esquerdo do país. E o lado direito vai ficando cada vez mais deserto. Em 20 anos, o Porto duplicou de tamanho. Lisboa duplicou de tamanho. Fizemos uma segunda circular que atravessa quintas e descampados. Hoje temos uma terceira e uma quarta circular. A pequena faixa de costa é responsável por 90% das receitas dos principais impostos. Partidos, governos e políticos têm tentado de quase tudo para contrariar essa tendência. Construíram-se centenas de quilómetros de autoestradas, barragens, universidades, politécnicos e até aeroportos. Para fixar a população, até se tentou transferir secretarias de Estado e ministérios inteiros. E, na verdade, contam-se pelos dedos da mão os concelhos do lado direito do país que não perdem gente todos os anos. Se vive na Avenida de Roma ou na Boa Vista, o problema pode parecer secundário, mesmo irrelevante até. Mas este problema tem consequências sérias para todos, para si e para eles que estão do outro lado do país.
No jargão dizemos consequências ambientais, sociais e económicas, mas isto traduzido em bom português significa apenas mais trânsito, menos de resposta dos serviços públicos, significa mais impostos, mais incêndios, mais desenraizamento e um crescente isolamento e sentimento de solidão. Solidão sua e solidão deles. Nunca na nossa história tantas pessoas deixaram o lado direito do país. Nunca na nossa história tivemos tantas pessoas a viver concentradas em tão pouca área. E isso significa o quê? Que as pessoas já não querem viver no interior do país? Fomos aos números e aos factos para tirar isto a limpo. Numa sondagem nacional, perguntámos aos portugueses se estariam dispostos a viver numa cidade do interior. Uma grande maioria dos portugueses estaria de facto disponível para tomar essa decisão. Verificámos igualmente que se pagássemos mais de 1.000 euros, essa percentagem aumentava. Reduzir impostos não é a solução. Também perguntámos se a opção fosse uma cidade tão atrativa como Paris ou Londres. Diz-me uma coisa, tu nasceste aqui em Vendas Novas, mas depois és quase um cidadão do mundo. Conta-me um bocadinho por onde andaste e agora que estabilizaste aqui nesta terra alentejana. Então, Miguel, eu nasci aqui em Vendas Novas, nasci precisamente no Hospital Dr. Custódio Cabeça, que infelizmente hoje já não está em atividade. Vivi aqui até aos 6 anos com os meus pais e com 6 anos mudámos-nos para Macau, onde vivemos durante 4 anos. Eu tenho uma vida profissional que me permite-me trabalhar alguns dias a partir de casa, fazer algum homework, mas também passo muitos dias fora de Vendas Novas, portanto desloco-me ou para Lisboa, eu diria toda a região sul do país, para trabalhar, para acompanhar os projetos em que estou envolvido. O que é que era preciso para um concelho que está a 60 ou 70 km de Lisboa para atrair mais pessoas para este estilo de vida? Duas questões me parecem importantes. Primeiro, melhorar realmente a questão das acessibilidades, portanto, seja ela com maiores frequências em termos de autocarros e de comboios para Lisboa, que me parece que seria um fator importante para quem tem que fazer a deslocação. E eu acho que, em segundo, acho que há aqui uma alteração conceptual no trabalho que vem acontecendo, que é as empresas permitirem este tipo de trabalho que a pessoa não tenha eventualmente que se deslocar todos os dias para o local de trabalho. De facto, há uma mudança radical e nós não podemos desenhar cidades, desenhar território, desenhar sistemas de mobilidade sem pensarmos que o próprio trabalho vai mudar. A inteligência artificial, todas as dinâmicas hoje do mercado de trabalho vão impactar também na vida de todos nós. O Ricardo Videira, em Vendas Novas, explica que conciliar uma atividade profissional moderna com a vida no interior é possível. Mas os números dizem-nos que o caso do Ricardo é uma exceção. A maior parte das pessoas, mesmo aquelas que nasceram no interior, não pensam em voltar. Tem que haver políticas estruturantes, porque as pessoas não voltam não é porque não queiram. As pessoas não voltam porque as condições não estão lá. Eu realmente nasci no interior, nasci numa aldeia com menos de 2.000 habitantes, à beira do IP2, na altura não havia IP2. Sentiu que o facto de ter nascido no interior, numa aldeia tão pequena, lhe coartou algumas oportunidades, que estava em desigualdade de oportunidades em relação aos seus colegas que nasceram na grande metrópole, em Lisboa neste caso. Como é que vivia isso? Ou como é que sente isso ainda hoje? Só percebi isso quando aqui cheguei, porque antes... Não fazia parte desta... Exatamente. Desta rede. Eu, quando aqui cheguei, eu estudei na Universidade Nova e para mim a Universidade Nova, eu sabia que havia uma Universidade Nova, pensava eu que era em Lisboa, mas eu tinha entrado na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, que era do outro lado da ponte. Nós não tínhamos essa informação. Hoje em dia já não é tanto assim, ainda que eu acho que as crianças, os adolescentes que vivem no interior,
aparentemente têm o mesmo acesso à informação, porque hoje com a internet há uma grande ilusão de acesso à informação, mas não têm, porque fisicamente eles não sentem, não visitam. Não há uma relação epidérmica com essa realidade. Bem, estamos aqui no topo de Portugal continental, com um conjunto de amigos que vieram até aqui para falarmos um bocadinho do que foi o vosso percurso de vida e o que é que vos trouxe ao nosso país. A pergunta que lhe faço é: o que é que a fez mudar de Moscovo para Portugal e, escolhendo Portugal, porque é que escolheu o interior de Portugal, neste caso, essa linda cidade da Covilhã? Sim, eu cheguei cá em 94, trabalhei na Universidade em Moscovo, mas os tempos foram bastante difíceis lá na Rússia naquela altura, então quando recebi um convite para o trabalho, para ser professora aqui na UNB, aceitei o convite e vim logo até a Covilhã. Foi em 94, foi uma universidade muito pequena, mas fiquei aqui. Já estou aqui há 24 anos. E o Ion veio da Moldávia, mas já não veio para o interior de Portugal, escolheu a zona de Lisboa. Qual foi o motivo que o levou a escolher Lisboa como destino, a zona de Lisboa? Eu venho em 2000, dia de 11 de novembro, cheguei cá e não fui eu que escolhi o Portugal, mas foi Portugal que escolheu a mim. E também não fui eu que escolhi a Lisboa, também foi por acaso, aconteceu tudo por acaso. Venho da Alemanha, venho cá por um período de um ano, mas depois fiquei por cá. A Jenny, o que é que a levou a movimentar-se pelo mundo, no fundo, e o que é para si viver no interior, ou numa cidade do interior, ou numa cidade do litoral? Há diferenças? Isso impacta no seu estilo de vida? Como é que vê isto tudo? Há uma grande diferença. O interior tem o sossego, aquela tranquilidade, sem correria. Já a cidade grande, claro, é 24 horas ao dia. Mas gosto dos dois lados. Só que a minha preferência realmente é ficar no meio termo, que é a linha de Cascais. Já estou há mais de 20 anos. E a escolha foi emprego, foi onde encontrou emprego. Exato, em Lisboa foi. Em Lisboa. Uma das principais conclusões da sondagem que fizemos é que as pessoas admitem viver no interior, se tiverem condições para isso. E condições significa emprego e dinheiro, o que nos leva a um outro grande mito, que no interior não há economia nem oportunidades de emprego. Alexandre, estamos aqui na herdade de São Miguel, uma herdade que produz vinho. Como é que foi este chamamento, há quantos anos e como é que nasceu este projeto? Eu comecei este projeto em 1997 e teve por base uma tradição de ligação à terra da minha família. O meu filho, que tu conheceste há pouco, é da 5ª geração de agricultores. E eu senti que, mal tivesse as primeiras poupanças, queria investir em terra. E nessa altura comprei aqui a herdade de São Miguel. Mal me surgiu a oportunidade e vir para o Redondo, nessa altura, significava produzir vinho. Tiago, um sítio fantástico que tu tens aqui. Podes contar aqui um bocadinho a história do restaurante Sem Fim, como é que isto nasce, como é que a história do edifício e a história do negócio que tu tens aqui neste sítio fantástico, com estes produtos endógenos desta terra maravilhosa que é Monsaraz. Tudo começou com uma história de amor, se queres que eu te diga. Então, os meus pais são os 2 holandeses e a minha mãe estava em Lisboa e ela dirigia a primeira agência de modelos em Portugal.
E o meu pai divorciou-se na Holanda, acabou os estudos e comprou um veleiro. Então fez de veleiro da Holanda para Lisboa e, por coincidência, o meu tio embarcou com ele. E chegaram a Lisboa, claro, o meu tio disse: temos que ir jantar com a minha irmã. E assim foi, e apaixonaram-se. E depois, pronto, o meu pai acabou por vender o barco. Eu fui feito nesse barco, aliás. O meu pai vendeu o barco e comprou uma pequena quinta aqui ao lado, aqui no terreno. Monsaraz ainda se levava 8 horas nessa altura, de Lisboa para Monsaraz, de Jeep. Não tinha luz, não tinha água, nem nada. Eles acabaram por comprar uma ruína lá em cima mesmo no castelo, e adaptaram, pronto, como casa de habitação. Este projeto dá-me enorme satisfação em várias dimensões, a primeira das quais é porque tenho filhos a trabalhar comigo e que estão instalados aqui no Alentejo, e somos hoje mais de 60 pessoas. Isso para mim tem um significado enorme. As pessoas normalmente ligam a agricultura a trabalho braçal, e hoje, por exemplo, mais de metade das pessoas que trabalham connosco são pessoas com curso superior. Na adega, no campo, são pessoas com curso superior. E o trabalho que quer na Universidade de Évora, e penso no Politécnico de Beja, é várias destes... Vocês recrutam lá? Recrutamos, e com enorme qualidade. As pessoas têm enorme qualidade de formação. E temos cada vez mais recorrido a mão de obra vinda do exterior. Hoje temos aqui nesta tertúlia o Miguel, que vive no Estoril, está baseado no Estoril, 5 filhos. É verdade. Mas a fonte de rendimento familiar vem daqui do Alentejo. Quantos postos de trabalho tu conseguiste criar? Eu tenho, neste momento, 2 postos de trabalho. O meu e de outro funcionário meu. E chega e sobra. Ou seja, tentei fazer o máximo possível de automatismo na propriedade exatamente para poder... ser fácil alguma pessoa conseguir tratar de tudo. E o automatismo vem, pelo menos na minha área de negócio, que eu por exemplo, consigo ter as câmaras a filmar as vacas, os parques dos animais, tudo. Eu cheguei a estar em Israel, a tentar vender animais e a mostrar as vacas em direto em Portugal. Ou seja, as novas tecnologias vêm dar uma ajuda ao negócio inacreditável. Fantástico. E tu, Tiago? Bem, da minha parte é difícil automatizar um restaurante. E não queremos continuar? A gente tem que haver cozinheiras, tem que haver pessoas para lavar a louça, empregados de limpeza, empregados de mesa. E com o turismo a crescer, é preciso cada vez mais mão de obra. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, muito obrigado por nos receber neste edifício absolutamente fantástico, Teatro Municipal de Bragança, no 3º maior município do país, talvez a capital distrito mais interior, no interior mais interior de Portugal, e num périplo que estamos a fazer de norte a sul para discutir este problema do interior. A primeira pergunta que lhe faço é: quais são os grandes desafios que uma capital distrito como Bragança tem para combater este mal da interioridade? Vou começar por lhe dizer que Bragança não será tão interior, porque se olharmos à geografia europeia, estamos muito mais próximos da Europa do que está, por exemplo, Lisboa. De qualquer forma, temos problemas, como é evidente, e estes sim decorrentes da interioridade, que têm a ver muito com o processo de despovoamento do território, com a necessidade de fixação de pessoas nos nossos territórios e, obviamente, também com a capacidade de desenvolver economicamente o nosso território. Os territórios se desenvolvem através de movimentos endógenos, dos seus produtos autóctonos, mas também com movimentos exógenos de investimento externo. E Bragança tem 2 exemplos cabais, estamos agora na época da castanha, mas também a indústria automóvel. De que forma é que estas 2 visões de investimento externo que chega ao município e investimento na cultura e nos produtos autóctonos coexistem em termos de impacto nas exportações nacionais, em termos de impacto na economia local, em termos de impacto na oferta de emprego? O que é que nos pode dizer sobre isso? Bom, Bragança ultimamente tem vindo a ser um concelho que tem tido a capacidade de atrair investimento para o território.
Desde o ano 2013 até o ano 2017, nós conseguimos aumentar as exportações em 124%. Estamos a falar de um montante de 699 milhões de euros relativos ao ano 2016, fruto da grande capacidade de atração desse mesmo investimento e, ao mesmo tempo, da criação de novos postos de trabalho. Entre o ano 2013 e 2017, nós estimamos termos criado 1000 novos postos de trabalho no território. Falamos aqui, essencialmente, num produto que é apelidado hoje o ouro de Trás-os-Montes, que é a castanha, e que tem aqui um volume de negócio ao longo de 1 mês e meio, 2 meses, de cerca de 100 milhões de euros. Portanto, digamos que é um produto extremamente valioso para a economia local. E os territórios só conseguem desenvolver-se com pessoas. O processo de fixação de gente, portanto, de pessoas nos territórios, só acontece se houver emprego. E o emprego só existe também se houver pessoas para ocupar esses postos de trabalho. As pessoas cada vez viveram mais em cidades e convinha que Portugal tivesse uma rede de cidades médias e não tivesse só grandes áreas metropolitanas, mas depois é preciso perceber como é que se vai criar riqueza ou não diversificar completamente esses meios rurais. E quanto às áreas metropolitanas, eu vejo a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto como grandes áreas metropolitanas que têm que jogar o campeonato europeu, mal do país se elas não jogassem o campeonato europeu, mas depois estas áreas metropolitanas não podem esquecer o resto do país e têm que ter efeitos spillover sobre o resto do país, uma contaminação positiva do resto do país. Só há uma forma de conseguir atrair pessoas para um determinado território, pessoas jovens, é a existência de trabalho, a existência de empresas que fornecem esses trabalhos. O Sr. Professor fala também muitas vezes da criação de uma zona económica exclusiva, especial, algo que também já vimos acontecer na Madeira e noutros sítios. Esta especificamente para a região da Beira Interior, o que é que podia ser o fator diferenciador para essa zona económica? Na Madeira era uma zona económica especial, basicamente, que era um offshore fiscal. Portanto, era uma zona muito baseada, digamos, em aspectos fiscais e de instalação de offshores, etc. Ora, o conceito que nós estamos aqui a considerar para o caso da Beira Interior é um conceito que vai um bocadinho além desta filosofia e tem a ver com, digamos, a materialização da possibilidade de fazer um sistema com 3 eixos. Por um lado, as empresas, por outro lado, os gestores do território, os municípios, o Estado, o Governo e também as instituições de ensino superior. Eu acho que é extremamente importante introduzir neste novo conceito de zona económica especial as instituições de ensino superior. E porquê? Porque nós desejamos que este tipo de zonas económicas especiais desenvolvam empresas que não sejam só de produção intensiva, como nós tivemos aqui, por exemplo, na zona, as empresas ligadas às confecções, etc., e que depois, em função das variações de mercado global e de outras posições fiscais que existem noutros países, depois se deslocalizam muito facilmente, mas queremos levar isso para uma economia do conhecimento, para uma valorização, digamos, do tipo de produtos que é desenvolvido. Mais de metade das pessoas que trabalham connosco são pessoas com curso superior. Na adega, no campo, são pessoas com curso superior. Portanto, é preciso pessoas qualificadas. E aí teve uma enorme importância um projeto que o país desenvolveu há várias décadas, mas que vai tendo um efeito estrutural ao longo do tempo, que foi a descentralização das universidades e o trabalho que quer na Universidade de Évora e penso no Politécnico de Beja, vários destes... Vocês recrutam lá? Recrutamos e com enorme qualidade. As pessoas têm enorme qualidade de formação. Não há uma política coerente de, por exemplo, ligar o ensino que existe no interior com aquilo que os empregos do interior. E não interessa nada formar pessoas em Latim, em Porto Alegre.
Porto Alegre é um bom exemplo, uma cidade que eu conheço muito bem. Porto Alegre é uma cidade linda, que está a morrer a pouco e pouco. E há uns anos atrás achou-se que colocar lá um politécnico resolvia. Era a panaceia universal. Era a panaceia universal. Não resolveu nada, porque os empregos não estão lá, porque os incentivos a ficar ali não estão e porque as pessoas hoje, apesar de haver o IP2, se quiserem vir a Lisboa rapidamente, têm que vir de carro. E nenhum estudante tem carro para vir a Lisboa. Eu escolhi o mestrado de Estudos de Culturas pela linha de pesquisa interdisciplinar na área da cultura, que não tem em outros lugares, nem no Brasil e em poucos lugares aqui na Europa, e o corpo docente e a estrutura da grade curricular me agradou. Assim, eu tomei este curso, ou escolhi esta universidade, a Universidade da Beira Interior, em Covilhã, porque primeiro pelo seu curso dinâmico, pelas várias cadeiras que ela tinha e oferecia, que me ajudavam a preparar em tudo o que era, na sua generalidade, design multimédia, desde ao cinema, desde ao design gráfico. Estou no mestrado de Ciência Política, já fiz a licenciatura aqui na Covilhã, foi a minha primeira opção e foi a minha primeira opção sobretudo pelo ambiente da cidade, pelo crescente bom nome da universidade, pela proximidade que eu sabia que ia ter com professores e colegas de turma, entre outros fatores. O principal objetivo de ter vindo para cá foi por conta do estilo de vida. São Paulo era meio caótico e aí eu tive essa oportunidade de vir me especializar na minha área, numa universidade boa e que tem bastante correlação com estudos lusófonos e com países de língua portuguesa. Então, por isso que eu vim para cá. Eu vejo-me a vir para fora daqui. Quando acabar, não tenciono ficar cá? Não, quando acabar meu mestrado eu não pretendo ficar na Covilhã porque eu não vou ter nenhum vínculo institucional ou econômico com a cidade. Creio que se houvesse uma política que permitisse às próprias empresas também, empresas que digam ali alguma coisa, empresas que façam sentido ali e que possam aproveitar as pessoas que existam ali, recursos endógenos e conseguir sedimentá-los ali e que a partir dali possam crescer. Nós tocou num ponto estratégico para mim, que são os investimentos estruturais, investimentos também, muitos deles públicos, que de alguma forma servem de imã. Nesses tais investimentos estruturais, eu percebi das suas palavras que se calhar faltou ferrovia, por exemplo, que daria outro espaço. Entende que estes investimentos que foram feitos nos últimos 30 anos, que no fundo permitiram aos autarcas fazer piscinas, fazer pavilhões de bombeiros, fazer estas coisas todas, mas que não seguraram ninguém, porque não é o pavilhão de bombeiros, não é a piscina aquecida, não é o auditório, o centro cultural que segura ninguém. É preciso emprego, é preciso massa crítica. O que é que sente na sua região que pudesse ser feito, ou em termos gerais, que pudesse consubstanciar esse investimento estrutural que podia ser feito no interior? Quem vai procurar estudar numa universidade ou num politécnico do interior é porque tem vontade de ficar mais ligado ao interior. E isso faria todo o sentido que conseguissem, inclusivamente, que as empresas apoiassem esses cursos, que apoiassem esses investimentos, para que as próprias empresas se sentissem parte desse projeto. Como é que uma universidade no interior consegue captar, fixar, potenciar talento? Ainda bem que faz a pergunta dessa forma, porque é precisamente dessa forma. Nós estamos no interior, mas se nos levarmos um pouco mais, conseguimos ver mais longe. E, portanto, a Universidade da Beira Interior, nesse aspecto, tem conseguido elevar-se a um ponto tal que consegue captar pessoas não só de Portugal, mas também do estrangeiro, de diversas partes do mundo, não só da Europa, mas da África, da América. E, portanto, é essa a forma como ela pode potenciar, digamos, também o seu futuro, não é? Pode o ensino superior contribuir para fixar empresas e pessoas no interior, como nos referiu, por exemplo, o reitor da Universidade da Beira Interior? Que papel tem a educação nisso? E os milhões que o país gastou nas últimas décadas em universidades e politécnicos no interior tiveram um retorno e o efeito desejado? E quando eu acabar, eu vejo-me a vir para fora daqui, de certeza, porque
Eu só me vejo ficar cá em Covilhã se tiver alguma proposta de trabalho definitiva aqui, mas não acredito que isso vá acontecer com a situação atual. Quando acabar, não tenciono ficar cá, apenas se tiver uma boa oferta de emprego. Senão, acho que é uma cidade que não está muito evoluída. Não, quando acabar meu mestrado eu não pretendo ficar na Covilhã porque eu não vou ter nenhum vínculo institucional ou econômico com a cidade. Sei ainda, possivelmente não. Até porque a minha área não sei se tem muito impacto aqui, mas provavelmente em algum outro lugar da Europa. Mas aqui em Covilhã talvez não. Quando acabar o meu curso, a minha vida de estudante, pretendo ir trabalhar mais para o litoral Porto. Não sei, é uma coisa, ainda não decidi, mas tenho ideia de seguir quando acabar, queria tirar mestrado em Braga, experimentar uma cidade diferente, e depois posso voltar para Lisboa ou vir para cá, mas as duas hipóteses são 50-50, podia ser qualquer uma das duas. Temos uma boa capacidade de também atrair as pessoas por via dos vários equipamentos que existem em Bragança, nomeadamente na parte edificada, seja ao nível do património religioso, que é muito rico, seja também ao nível daquilo que tem a ver com novas capacidades de atração, e falo aqui de museus, de equipamentos culturais. Recordo que Bragança hoje tem 9 museus. É algo que vale a pena registar numa cidade de pequena, média dimensão como é Bragança, termos esta capacidade de oferta para o turismo cultural. À medida que avançamos para o interior do nosso país, encontramos cada vez menos gente. Chegados à Espanha, a realidade é bem diferente. Eu, na Covilhã, conheci pessoas que já estão formadas, mas que vieram para a Covilhã nos anos 60 trabalhar, precisamente porque vinham do Porto. Se era possível, nos anos 60, que as pessoas se deslocassem para a Covilhã para vir trabalhar, isso significava que havia fatores de atração. Era o emprego, era o nível de vida que era possível aqui ter. E, portanto, nos dias de hoje, um dos fatores que pode conduzir a essa modificação e a levar com que as pessoas comecem a pensar em instalar as suas empresas aqui, porque isto deve ser não só para as pessoas que trabalham, mas também para as empresas, deve haver fatores distintivos que levem a que as próprias empresas considerem a sua instalação nestes territórios. Porque hoje em dia vive-se muito bem no interior, porque hoje em dia realmente não há transportes, não há ferrovia, mas há estradas, há as autoestradas e há qualidade de vida. E as autoestradas simplificam nesse aspecto. E as pessoas hoje em dia, quem quer vir a Lisboa, vem de carro muito rapidamente. Não existe a facilidade para o dia-a-dia, isso não é possível. Mas quem viva no interior, e se houvesse esses empregos e se houvesse essas empresas que se fixassem aí, que depois ajudassem as pessoas a ganhar bem a sua vida, as pessoas ficavam. Estudar no interior é mais barato, visto que as propinas do IPB são as mais baixas do país e a nível de alimentação e casa os preços também são mais acessíveis. Só o custo de vida aqui é muito mais barato viver aqui. As casas são mais baratas, em termos de refeições e essas coisas, mas, por exemplo, eu tenho o exemplo de já ter jantado nas cantinas, ter comido nas cantinas de Lisboa, das universidades de Lisboa, e a diferença é o custo, é muito mais barato aqui comer aqui do que comer lá. Tu tens uma criança com menos de 1 ano de idade, existe oferta do pré-escolar aqui, porque é um problema, falamos do inverno demográfico do país, não existe oferta pública de pré-escolar e é sempre um drama para as famílias, quando não existem os avós, quando não existe outro apoio familiar. Existe oferta de pré-escolar aqui em Vendas Novas? Como é que essa oferta é de alguma forma materializada? Existe essa oferta. Ela tem muita qualidade, aquela que existe. Ao que sei, em alguns momentos a procura excede a oferta, portanto existe falta de oferta. Porém, eu tive a felicidade dos meus filhos, os dois, terem tido acesso a
uma IPSS, que é da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, existem outras, e que têm um serviço excelente, com um custo bastante controlado. E felizmente também conhecemos as educadoras, há toda esta proximidade que as cidades pequenas nos permitem. Outra família alargada, além daquela que falámos há pouco. Às vezes basta me lembrar que ontem fui ao supermercado e a educadora do meu filho também lá estava, e há sempre aquele comentário simples sobre como é que foi a semana, coisas simples, mas que fazem parte. Quantas vezes por semana cá vens? É possível conciliar neste tal país que toda a gente fala, que um vez do interior e do litoral, tão longe, tu disseste há pouco o tempo que demoras? É muito fácil. Tu vens quantas vezes por semana? Como é que é uma semana típica Muito bem. do agricultor Miguel? O agricultor Miguel, quando fazia exportações de animais, estava constantemente à procura de contactos novos, sempre com o telefone, sempre a enviar e-mails, sempre a obter resposta. E o agricultor Miguel fartou-se um bocadinho dessa vida porque estava a roubar qualidade de vida a mim e à minha família. Dependendo da altura do ano, venho mais vezes ou menos vezes ao Alentejo. Se é uma altura de sementeiras, venho regularmente. Venho 3, 4, 5 vezes o que for preciso. Numa altura uma altura normal, venho 2 vezes, 3 vezes, chega perfeitamente para gerir o negócio. É mais barato viver aqui? Consegue-se viver com qualidade de vida? De que forma é que vocês definem essa qualidade de vida? Eu acho que, além de ser muito mais barato, tem-se uma qualidade de vida muito maior. Porque eu era incapaz, pessoalmente, de viver em Lisboa ou numa grande cidade. Stress, trânsito. Só para estacionar, só o parquímetro aqui, só a multa dali, só o paga aqui, paga ali. Aqui não, aqui você estaciona onde quer, vai beber o cafezinho do vizinho, tem comida da horta suficiente para tudo. Segurança. Tem segurança, não há criminalidade, não há riscos, tem uma qualidade de vida muito superior, para mim, a meu ver, o ar puro e não tem, não sei como dizer, pronto, o stress das cidades. O Miguel não conseguiu vir para cá completamente, ou seja, ele tem o melhor dos dois mundos. Exatamente, isso é o que eu costumo dizer, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho o melhor, que é quando saio do Estoril e venho para cá, mas também tenho o melhor quando vou de cá para lá. Eu não consigo, quer dizer, a pessoa habitua-se a viver onde vive e dificilmente muda. Agora, os dois têm coisas fantásticas, os dois. Eu tendo estas infraestruturas todas que me permitem estar nos dois, não sou capaz de mudar. E além disso tenho toda a base familiar, do meu lado, do lado da minha mulher, dos miúdos, tudo está lá. Ou seja, muito difícil para mim viver para cá. Agora, reconheço que o nível de vida aqui é mais barato, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui no início do IC19, em Sintra, para perceber qual é o impacto em custo, em tempo e, mais importante, em qualidade de vida de uma família que todos os dias se desloca desta região da área metropolitana até ao centro da cidade. Eugénio, diga-me uma coisa, o Eugénio é conservador no registro perdial aqui da Covilhã. Sim, sim. Mas não vive aqui na Covilhã? Não, vive em Trancoso. Em Trancoso. E como é que é viver em Trancoso, também no interior, ainda mais interior? Mais interior. E vir trabalhar todos os dias para aqui, o que é que isso representa na sua vida? Estamos agora a entrar aqui no IC19. E vamos perceber o volume de tráfego que diariamente percorre este percurso entre Sintra e o centro de Lisboa e como é que esta artéria tão central não está preparada para o volume de tráfego que diariamente a atravessa. É bastante complicado, não é? Além de ter que demora 1 hora a viagem, não é? Além da viagem, temos os custos associados a essa viagem, porque tenho que vir pelas autoestradas que existem, não é? Isso representa o quê?
o seu orçamento mensal? Mais 140 euros. Por mês. Portanto, há interiores, de portagens. há interiores dentro do próprio interior e muitas Exatamente. vezes esquecemos Exatamente, sim. dessa realidade. Para o Estádio Nacional Linda a Velha, fila também de Cruz das Oliveiras para as Amoreiras, IC19 Cacém Amadora e Alfragipe Pinamanique. Na Cril há acidente agora junto ao nó da Pontinha, há paragens desde o Olival Basto, há também dificuldades na segunda circular nos dois sentidos e no eixo norte-sul também devido a acidente, trânsito demorado desde a Ameixoeira em direção às Laranjeiras. O Alentejo não é assim tão longe. Eu demoro do Estoril a Arraiolos cerca de 1h30. Mesmo que familiares meus que vivem no Estoril e que trabalham em Lisboa saírem de casa às 7h15, vão demorar ao mesmo tempo. Eu só tenho que sair um bocadinho antes. Chegámos à Radial de Benfica, 15 km, 50 minutos. Uma hora e 40 depois, pouco mais de 20 km, chegámos finalmente ao nosso destino. No interior há menos oportunidades de emprego, mas os ordenados pouco variam. O que varia mesmo é tudo o que se pode comprar com o mesmo orçamento. E nesse sentido, o interior está cada vez mais competitivo. Estamos tão perto do mar e, no entanto, tão distantes, tão interiores na incapacidade que este território tem de encontrar novas dinâmicas de desenvolvimento. Nas últimas décadas, desinvestimos na frota pesqueira. A Nazaré não foi exceção. Por isso, a Nazaré hoje tem que encontrar no surf e noutras indústrias a capacidade de se reinventar para encontrar novas oportunidades. Catarina, estamos aqui num sítio absolutamente fantástico, que é a Embaixada. Tu és, de alguma forma, a força motriz de todo este projeto que revolucionou o Príncipe Real. Consegues contar em 2 minutos aquilo que aconteceu e este processo de transformação? Como é que surgiu esta ideia? Como é que conseguiste materializá-la para chegarmos ao dia de hoje com este dinamismo, com este cosmopolitismo, com esta força que nós vemos hoje no Príncipe Real? Bom, começou a ideia por trás de tudo isto, não é minha, é do meu chefe, que é o Anthony Lanier, que, casado com uma portuguesa, decidiu investir no Príncipe Real e tinha uma ideia mais ou menos louca de comprar uma série de edifícios uns ao lado dos outros, num conjunto que acabaram por ser 20 edifícios, aliás, agora já é um pouco mais. Sabíamos que era necessário reabilitar esta zona, mas que o processo de licenciamento ia demorar bastante tempo e usámos um pouco o modelo que havia nos Estados Unidos. A ideia foi fazer o que era possível ocupar, ocupámos, investimos pouco, porque a ideia era fazer uma reabilitação integral rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, mas imediatamente começar a ocupar estes imóveis. Hoje, quantas pessoas é que este movimento, quantos postos de trabalho gerou? Tens esses números? Não tenho, mas posso fazer uma estimativa. Aqui na Embaixada, por exemplo, só neste edifício, nós temos cerca de 20 lojas e eu diria, lojas e 2 restaurantes, eu diria que trabalham aqui mais de 100 pessoas. Claro. Têm de trabalhar. Isto replicado por dezenas de edifícios e depois dinâmicas que acontecem também fora da vossa empresa, ou não? Ou vocês contaminaram positivamente o bairro e contaminaram os bairros limítrofes e outras empresas estão também a investir e essa dinâmica acontece. Quem pagava mais no Príncipe Real no início eram lojas dos chineses, e vocês, mas pagavam muito mais. E vocês recusaram? Obviamente. Não queriam, não fazia sentido no vosso projeto? Porque sabíamos que sim, senhor, íamos ganhar até... Imagina, estou a dar por hipótese, nem estou a dizer que os números são os reais. Imagina que as rendas no Príncipe Real num resto de chão estavam a 15 ou 17 euros o metro quadrado. E uma loja do chinês oferecia-te 25 ou 30. Mas ia ficar por ali e não havia mais nada à volta, ia queimar à volta.
Bom, eu acho que é muito difícil replicar exatamente este modelo. Estávamos a falar de... É preciso uma massa crítica, densidade, ter aquelas pessoas, uma equipa polivalente, ou minimamente polivalente, para puxar o projeto para a frente. E depois precisas de pessoas, precisas de clientes, não é? E depois precisas de pessoas e de clientes. Sempre que discutimos o território, o interior e o litoral, discutimos inevitavelmente a questão do investimento público, nomeadamente o impacto que as infraestruturas podem ter, barragens, autoestradas ou mesmo aeroportos. Esta infraestrutura, sem as suas ligações rodo- e ferroviárias, como bem dizes, e aqui estou a pôr a tónica no aeroporto, mas mesmo que não houvesse aeroporto, uma capital distrito necessita, para todas as suas componentes, económica, cultural, social, de ter acessos, porque os acessos são justamente aquilo que nos permite trazer e levar tudo, as influências, mas também as mercadorias, as pessoas, os doentes que têm de ir para hospitais, a indústria, aquilo que serve as matérias-primas para a fazer e depois do produto acabado, ou seja, Beja e o Baixo Alentejo são completamente marginalizados em termos justamente dessas estruturas rodo- e ferroviárias. Portanto, esta ilha chamada Baixo Alentejo, quando hoje em dia falamos na coesão territorial, combate à interioridade, tentar acabar com essa interioridade, revertê-la, isto é uma faixa de 200 km, por amor de Deus, ou seja, do mar até à fronteira espanhola. Este interior é um interior muito relativo. Como então, norte-americano ou para um russo. Um russo, o que dizer do que é dessa interioridade, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, isto não se faz por uma questão de falta de vontade. Um território tão extenso, com pouca gente, termos obrigatoriamente de investir imenso para conseguirmos garantir as condições básicas a toda a gente, conseguirmos garantir a rede de transportes, conseguirmos garantir uma rede de saúde ajustada, conseguirmos garantir que as pessoas conseguem tratar toda a sua vida cotidiana de forma simples também, proporcionando-lhes essas mesmas condições, e obviamente que isso consome muitos recursos, não só financeiros, mas outros também, do município. Agora, há um problema que é um problema que, na minha ótica, é um problema praticamente global, que é o problema do despovoamento, o problema da falta de pessoas. E os territórios só conseguem desenvolver-se com pessoas. O processo de fixação de gente, portanto, de pessoas nos territórios, só acontece se houver emprego. E o emprego só existe também se houver pessoas para ocupar esses postos de trabalho. Este aeroporto pode ser um hub de voos internacionais, que é uma coisa que não existe em Portugal, existe muito parecido em Lisboa, mas em Lisboa, quer dizer, já não chega a quantidade de voos que se dirigem exclusivamente para Lisboa, sejam domésticos ou internacionais. E aqui não, aqui poderíamos ter realmente ser uma placa giratória que passageiros que parassem aqui, apanhassem outro voo e se dirigissem para os seus países, para os seus destinos. Este aeroporto tem vindo a ser fonte das maiores desistências possíveis. Tivemos agora há muito pouco tempo, muito perto de ter aqui uma escola de pilotos. A Força Aérea não deixou. A Força Aérea não deixa, a ANA bloqueia, o Governo olha para o lado. Ao fim e ao cabo, parece que existe uma muito má vontade para com este aeroporto. E depois o que é que acontece? As coisas acabam por se estigmatizar e passar a ser um bocadinho alvo de chacota. E depois, fruto de algumas reportagens sensacionalistas que foram feitas nas nossas televisões, passou a ser visto como uma espécie de elefante branco. Ora, este aeroporto é tão elefante branco quanto o Alqueva era elefante branco há uns anos atrás, quanto o Porto de Sines era um elefante branco há uns anos atrás. O Alqueva foi aqui uma mudança grande na região. Foi. Há um antes Alqueva e há um depois da Alqueva aqui para Monsaraz e para toda esta dinâmica. Sim. Mas pronto, o Alqueva tem agora 16 anos, não é? E pouco a pouco as coisas estão a mudar. Há mais hotéis, há mais restaurantes, há mais turismo, há mais parcerias entre turismo, redes. Criámos também a reserva Dark Sky, para proteger o céu da poluição luminosa.
começámos também com atividades nesse sentido. Portanto, entre os barcos, os Monsaraz, o megalitismo, as caminhadas, portanto, Monsaraz basicamente está preparado para o turismo. O Alqueva aí não impactou? Tu estás mais perto de uma barragem que é a barragem do Divor, que de alguma forma tu também precisas de água. O negócio em que tu alicerçaste toda a tua dinâmica familiar precisa também de água. De que forma é que essas infraestruturas, nesse caso o Divor muito mais pequeno do que o Alqueva, mas de que forma é que essas infraestruturas impactam na vossa vida, na tua vida? Neste momento o impacto é zero, porque eu não estou dentro do perímetro de rega. Mas o ser agricultor é esperar pacientemente. Nós esperamos que chova, nós esperamos que... Hoje em dia temos ferramentas que, claro, que não vão dizer amanhã vai chover e quantos litros chove. Mas a vida de agricultor é ser paciente, é esperar. Então eu espero que rapidamente esteja dentro desse perímetro do Alqueva. Temos aqui olivais e árvores com 2000 anos. Bolas. Pode dizer que a Fantástico. azeitona sempre houve aqui, mesmo antes de Jesus Cristo. Agora com a água, que estão a crescer novos olivais, esses extensivos, tudo alinhado para poderem com a máquina, sim, isso está a aparecer mais, porque temos a água, né? Claro. Mas embora a azeitona sempre houve nesta zona. Sim, A mas azeitona não desta forma intensiva. E a vinha. Claro. Fundos comunitários, que forma impacta na tua atividade? São algo que seria indispensável à tua atividade, ou hoje a agricultura é uma atividade que já funcionaria sem os fundos comunitários e eles funcionam só como catalisadores dessa atividade? Eu penso que, como hoje são encarados os fundos comunitários, os programas comunitários, e que têm basicamente 3 dimensões, pelo menos as que nós utilizamos, que é uma dimensão de apoio ao investimento em ativos fixos, uma segunda dimensão que é de qualificação, quadros e de toda a atividade, e uma terceira de apoio à internacionalização, tem um impacto muito relevante. E tem um impacto muito relevante porque os projetos agrícolas são projetos com fortíssima intensidade de capital e, portanto, que exigem um esforço financeiro dos empresários muito significativo e são projetos com retornos a muito longo prazo. Portanto, esta redução de risco, naturalmente, leva a ser um incentivo forte ao investimento. E numa altura em que o país precisou e precisa, e continua a precisar, de se virar para o exterior, e vender no exterior, o apoio à internacionalização tem também um impacto, porque facilita este investimento. E acelera. E, sobretudo, numa altura em que as empresas passaram por um esforço de competitividade, fizeram um esforço enorme para aumentar a sua competitividade. Portanto, eu penso que continuam a ser necessários. Agora, vale a pena, obviamente, fazer uma avaliação sobre a percentagem de apoio que é dada. As percentagens têm vindo a reduzir-se ao longo do tempo. Cada vez mais há apoios em termos de capital reembolsável, mas com juros muitíssimo baixos. Portanto, vale a pena repensar, porque hoje é menos necessário do que era há 5 ou 10 ou 15 anos, mas teve um efeito muito significativo. Nesta região em que tu estás a exercer a tua atividade, como é que estamos de infraestruturas de mobilidade, de transportes, para servir esta atividade económica que hoje prolifera, fruto também do Alqueva? Ferrovia, rodovia, como é que vês esta dinâmica estrutural em termos do Alentejo? Em termos rodoviários é excelente. Esse foi o grande investimento dos últimos 30 anos de Portugal. Ficou por fazer uma parte da autoestrada que ligaria à Beja e, portanto, haveria condições para haver maior rapidez e a saída de produtos de outras condições em algumas zonas do Alentejo, mas a rede rodoviária é excelente. A rede ferroviária praticamente não é utilizada. Nós, neste momento, que temos ouvido falar e pensamos que vai para a frente este corredor que liga a Elvas e que vai ter um efeito em termos de exportação e que é fundamental para o país. Portanto, em termos de infraestruturas, o que toda a gente se queixa é a questão da eletricidade. E eu, como aqui na zona do Redondo e em Évora, o grande problema que nós temos é a estabilidade do abastecimento elétrico, da rede. E não só a estabilidade do abastecimento elétrico, mas também a capacidade de resposta da EDP sempre que se pede um novo PT para iniciar um novo investimento, porque a rega é fundamental.
Nós temos uma propriedade que queremos regar, para regar é preciso eletricidade e para pedir o PT à EDP. Passam-se semanas e a EDP tem um monopólio absoluto e uma incapacidade de resposta muito significativa. E muitas vezes anda-se, politicamente é muito interessante para o Governo dizer que baixou 1 ou 2%, se calhar para os industriais, para a criação de riqueza, era muito mais importante dizer o regulador impõe estabilidade e qualidade de serviço e nível de serviço. Claro. E, portanto, isso é um fator que para nós é muitíssimo importante. O que precisam é de ser olhadas como o resto do país. Quando se pensa em infraestruturas ou quando se pensa em passes, por exemplo, como agora se pensa em Lisboa, se pensa também em Évora e se pensa em Beja, porque as pessoas também se deslocam. Claro. Não é só o cidadão dos arredores de Lisboa. Claro. Portanto, o que é preciso é que haver equilíbrio a olhar-se para o país e que o equilíbrio seja feito com uma perspectiva de justiça e não com uma perspectiva de votos eleitorais e de número de pessoas que vão votar em mim nas próximas eleições. Temos infraestruturas a menos, a mais, ou será que temos as infraestruturas erradas? Quando a gente fala em autoestradas, a gente não pode esquecer que as autoestradas não é unidirecional, é para cá e para lá. E, portanto, quando se faz uma autoestrada pensando que chega a uma povoação ou a uma cidade e que isso facilita o desenvolvimento dessa povoação, há aqui um risco. Pode também facilitar a desertificação dessa povoação, porque a população que lá está, tendo meios de comunicação mais rápidos, vem trabalhar para outros sítios. Estamos na Estação do Pinhão, uma das estações da linha do Douro, uma estação onde o comboio presidencial tem uma das suas paragens. Esta linha teve desinvestimento durante décadas. A Ferrovia Nacional afastou mais o interior, que hoje ainda é mais interior. Vamos conhecer um projeto que ajudou também a trazer a economia e o desenvolvimento para uma linha do Douro que estava esquecida. O país preferiu investir em autoestradas em vez de investir em comboios. E há poucos casos de sucesso na ferrovia. Este é um deles. Para quem conhece a Rede Ferroviária Nacional, temos linhas absolutamente fantásticas. A linha do Douro, de facto, é território da Unesco, é um ex-libris, mas nós temos toda uma rede que está por explorar. Nós temos uma linha aqui bem perto de nós, no entroncamento, a linha da Beira Baixa, que é lindíssima, temos o Alentejo, temos o Algarve. Aliás, logo no início, quando, portanto, incluído no pacote de financiamento, foram realizadas uma série de viagens, uns passeios presidenciais que dão o nome ao projeto e à candidatura, em que nós percorremos em parceria com vários municípios do país, de norte a sul. E, de facto, o objetivo é esse. Nós lançamos o repto, o desafio, a todas as entidades, públicas ou privadas, que queiram juntar-se a nós e criar produtos que ajudem a dinamizar, muito particularmente, zonas e territórios de baixa densidade, em que esse impulso é, de facto, necessário e onde poderá fazer toda a diferença. O turismo ferroviário em Portugal tem imenso por onde crescer e tenho orgulho de ser um catalisador, posso dizê-lo sem falsa modéstia, um catalisador ou um exemplo do que pode ser este tipo de formatos e o potencial que eles podem ter. É evidente, naquele investimento que você falou, há um que falta hoje, a meu ver, e bastante, que é o da ferrovia. A ferrovia foi quase esquecida. Fomos mais para as autoestradas e esquecemos a ferrovia. E hoje em dia, até nesta transição energética, a gente não pode esquecer a ferrovia e não pode continuar a pensar só nas autoestradas. Portugal ainda vai a tempo de investir na ferrovia. E o que fazemos de todas as autoestradas que ainda estão vazias? Temos recursos para o fazer? O Concelho de Beja, hoje em dia, ou seja, como é que depois nós podemos, onde é que está o outro lado da moeda, ou seja, onde é que está a contrapartida? É um concelho, é um distrito que produz imenso, que contribui, porque toda essa produção paga impostos,
toda essa produção exige mão de obra, toda essa produção está escalonada dentro da economia nacional, mas depois onde é que todo o resto nacional oferece a contrapartida para esta região que, passa a expressão, se estafa para tentar produzir e produz, mas depois não tem rigorosamente nada em troca. Ninguém gosta de fazer contas em público. E percebe-se porquê. Os distritos do litoral são responsáveis por 90,4% do dinheiro gerado pelos principais impostos. E embora não existam dados consolidados, a nível distrital ou municipal, sobre a forma como o dinheiro dos impostos é gasto, é seguro assumir que nos distritos do interior é aplicada mais do 9,6% da despesa pública. Só os distritos de Lisboa e do Porto são responsáveis por 50,2% da receita dos principais impostos. Como é que é gerir um território que, segundo sei, o último cadastro data da primeira metade do século XX e, portanto, o território não tem um cadastro novo, não sabemos a quantas andamos desde a primeira metade do século XX. É complicado, porque a maior parte do território do interior nem sequer está registado. Os prédios não estão registados. E depois não há qualquer ligação entre o cadastro e o registro que fazemos nas conservatórias. Porque as áreas dos prédios, a composição dos prédios, etc., é feita com base na declaração que os antigos fizeram nos serviços de finanças. O que acontece é que as pessoas também, para pagarem menos de contribuição, da antiga contribuição, declaravam sempre umas áreas inferiores à realidade. Portanto, os prédios que temos na conservatória não têm nada a ver com a realidade. As áreas dos mesmos não têm nada a ver. Portanto, nós diariamente temos problemas com as áreas dos prédios. E depois, mesmo aquilo que estamos a fazer hoje, muitas vezes não coincide com a realidade. Porque não se baseia num cadastro, num mapa elaborado por técnicos especializados. Temos dois tipos de países. O país, como disseste bem, um país mais a sul, um país mais do Alentejo, onde tens as parcelas que já estão praticamente, em grande medida, identificadas daquelas que precisam de fundos comunitários. Portanto, foi a economia a puxar pelo registro e foi a economia a puxar pela identificação do terreno. Porque depois surgiu há cerca de 7 ou 10 anos atrás, quando os terrenos, as confrontações e o tamanho e a dimensão não batia com aquilo que era depois o investimento, surgiu a questão, que qualquer pessoa na internet pode verificar, de saber se tinha ou que não devolver dinheiros aos fundos comunitários. Portanto, há um primeiro ponto da economia. E há um problema agora, que não é novo, que é um problema da gestão daquilo que é algo tão importante como a floresta ou a proteção dos bens e pessoas com as alterações climáticas que existem. E na prática, a questão que se coloca é tão central como saber a quem é que um município, ou a quem é que uma direção-geral, ou a quem é que o Estado deve, ou um privado, poderá se dirigir e dizer: por favor, limpe-me o terreno, eu preciso que isto esteja a ser limpo, porque senão não é só o seu, é o meu. E na prática estamos a proteger a todos. Está-se agora a tentar fazer alguma coisa. Começou-se há um ano, pelos concelhos Figueiró, Proença, Penela e outros. E está-se a tentar agora fazer essa ligação entre o cadastro e aquilo que existe no registro. Na verdade, na Covilhã e em algumas áreas do país, há um sistema em que, na prática, derivado ao facto dos terrenos terem sido sempre repartidos pelas heranças, em que é muito difícil a identificação de quem é o proprietário, há uma informação espartilhada por toda a gente na administração pública, que é um primeiro problema. Ou seja, muitas entidades poderão ter essa informação. À cabeça da administração tributária, o Instituto de Cadastro, desde na área da agricultura, os institutos que trabalham nisto e que trabalham na ligação com a União Europeia por causa dos fundos. Temos a Direção-Geral de Florestas, temos também entidades extraordinárias que são entidades reguladoras que, por exemplo, a ANACOM, as estradas de Portugal, agora as infraestruturas de Portugal. Portanto, essa informação era preciso e é preciso estruturar. Centralizar, está centralizar. Eu se calhar diria, espartilhada e concordo, descentralizada. mas se calhar faria isto de uma forma
com interoperabilidade, ou seja, o que é que isto quer dizer, este jargão, que agora toda a gente usa jargões extraordinários, que é blockchain, interoperabilidade, que são importantes, têm que ser aplicados na prática. Quer dizer assim, eu não preciso da informação, de retirar a informação de um sítio para o outro. Eu preciso de organizar a informação toda num único sítio, de maneira a que o cidadão, quando olhe, consiga dizer, epá, mesmo que eu ainda não tenha sido feito o registro, que é aquilo que o conservador te disse na Covilhã, pelo menos tenho uma ideia de quem é que é o proprietário daquele terreno. E a partir daqui, seja qual for a entidade que precise, pública ou privada, consegue, em vez de estar numa lógica de 50 ou 100 pessoas, podes reduzir para um conjunto muito mais pequeno de pessoas que possam fazer isto. Isto é essencial para o território. Claro. Sempre parti do princípio que existe o interior e o litoral. Mas será que existe mesmo? Tiago, depois daquele repasto fantástico naquele teu restaurante, estamos agora a bordo de uma das tuas embarcações, de um veleiro clássico holandês. Vou fazer a mesma pergunta aos dois. O que é para vocês viver no interior? Para mim é a melhor coisa do mundo. O que é para si interior? Miguel, interior não é estar longe do litoral, até porque há muitas e muitas terras e aldeias e vilas que são litoral e que são muito interior. Nós temos hoje em dia locais do interior que se calhar estão mais perto do mercado europeu que os tradicionais locais do litoral. É um espaço de oportunidade, de gente trabalhadora, de gente afável e com capacidade de dar o melhor contributo para o desenvolvimento do país. Eu acho que não está diretamente relacionado com a distância ao mar. Eu vejo mais como um isolamento quase cultural. Vais encontrar alguns bairros em Lisboa, se calhar, que são muito interiores. Tens comunidades que estão muito fechadas sobre si próprias, que são guetos. Isso para mim é interior também. Não é fácil definir, dizia-me um grande empresário açoriano, dizer assim, interior sou aqui nos Açores, que estou a 3 dias de barco de mandar os meus produtos para a capital, que tenho que fazer a assemblagem de todos os produtos que eu produzo aqui nos Açores durante 2 dias para preparar, para se remeter por barco. Vocês estão a 6 horas, 8 horas de Madrid, que tem 6 milhões de habitantes. Os portugueses consideram que existe um interior e um litoral, mesmo que o país seja apenas uma pequena faixa de 200 km. Esta noção de interioridade continua a servir de desculpa para justificar a razão pela qual partes do país são menos desenvolvidas. O que não deixa de ser curioso se tivermos em conta todas as grandes cidades europeias que estão ainda mais distantes do mar do que, por exemplo, Évora. Para mim, neste momento, o interior significa casa, porque eu, de facto, vivo no interior, estou no entroncamento, não vivo no entroncamento, mas bem perto, para mim significa casa. Gonçalo, e para ti? Eu acho que o conceito de interior é completamente subjetivo. Acho que um país como Portugal tem todas as razões para se fazer um esforço consciente de reposicionar o conceito de interior e litoral. Nós, na realidade, somos um país todo ele quase literal. Não há um interior em Portugal. Qualquer país que se atravesse em 2 horas não pode ser considerado interior e literal. Agora, sem dúvida que existe uma mentalidade do litoral e uma mentalidade do interior e que afetam várias decisões, nomeadamente onde se colocar uma empresa, onde viver. Eu prefiro dizer que não há interior, que este país é um. Para ti, Miguel? Para mim, viver no interior significa viver durante o dia no interior, mas à noite ir dormir à cidade. Ou seja, é o bom de 2 mundos. É ter o campo enquanto há sol e depois ir descansar a Lisboa. Talvez o interior não exista mesmo. Talvez seja preconceito e coisa da nossa cabeça. Podemos cruzar Portugal continental em pouco mais de 1h30
E se olharmos para as grandes capitais europeias, quase todas elas são tão interiores como Montalegre ou Fundão. A verdade é que a distância para o mar se tornou numa boa desculpa para explicar e justificar a falta de desenvolvimento de quase 2/3 do nosso território. É no mínimo irónico. Ainda hoje continuamos à procura de terras, matérias-primas e mercados um pouco por todo o mundo. Talvez essas terras, essas matérias-primas, esses mercados e oportunidades estejam mesmo aqui ao lado.